Você, mulher que está acima dos 40 anos de idade, certamente não será a mesma depois desse vídeo. O que eu vou te falar aqui vai de encontro com aquilo que mais te preocupa nesse momento, que é a chegada daquele período tão temido que é a menopausa. Um período que traz muitos estigmas, muitos medos, muitos desafios e ainda muitos mitos, que nós vamos quebrar todos eles aqui. Certamente, quando se fala a palavra menopausa, vem à ideia muitos pensamentos, como por exemplo, daquela senhora com muitas rugas, com perda de altura, com a coluna encurvada, com muito sofrimento. Só que a história hoje é bastante diferente. A menopausa é um período que encaramos como um período natural, onde a mulher vive grande parte da vida dentro desse período e que existe um tratamento eficaz para isso. Vale lembrar que todas as mulheres, invariavelmente acima dos 50 anos, vivenciarão a menopausa, que se traduz pela perda de produção dos seus hormônios naturais. Fazendo aqui um breve histórico para você entender o que é isso. Durante a sua idade fértil, ali que vai em média dos 12 aos 50 anos de idade, o seu corpo, por intermédio dos ovários, produz uma série de hormônios naturais, que são responsáveis pela sexualidade. O principal deles é o estradiol. É esse o hormônio que caracteriza você como mulher. É ele que dá forma para o seu corpo, que ele faz desenvolver a sua mama, o seu sistema genital. Também é responsável pelo processo ovulatório, pela manutenção da gestação, assim como a progesterona. Enfim, existem muitos hormônios produzidos pelos ovários que são muito importantes na fase onde a mulher se encontra mais ativa, onde ela tem o corpo na melhor forma, onde a pele e o cabelo estão num estado muito bom. Enfim, é quando tudo funciona muito bem para a vida de uma mulher. Com a chegada da menopausa, existe uma parada da produção desses hormônios. E é importante que você entenda que antes da menopausa temos um período de transição chamado climatério, que nada mais é do que a transição da idade fértil para a menopausa, e esse período é caracterizado por uma produção decrescente dos hormônios e ovulações de forma irregular, o que faz com que suas menstruações fiquem desreguladas e, além de tudo, comece a aparecer alguns sintomas, como por exemplo as ondas de calor e a questão de ganho de peso, de indisposição. Alguns daqueles sintomas que aparecem na menopausa já se manifestam ainda quando as menstruações existem. Então é importante essa diferença. O climatério é a transição e a menopausa é quando ocorre a parada definitiva da produção dos seus hormônios. E com a chegada da menopausa, muita coisa fica mais evidente. Então vamos lá, quais são os sinais e sintomas desse período tão temido na vida das mulheres? O primeiro, o mais conhecido, aquele que traz a paciente até o médico, sem dúvida alguma, são as ondas de calor, que são caracterizadas por aquela sensação de calor que vem do tórax em direção à cabeça, acompanhada por uma sensação de rubor facial. A pele fica mais avermelhada. Elas são muito intensas na maioria das mulheres, elas ocorrem em 90% das mulheres, lembrando que tem aproximadamente 10% que não tem esse sintoma, mas grande parte tem esse sintoma. E é bom lembrar que as ondas de calor são só a pontinha do iceberg dos sinais e sintomas desse período. Muitas vezes, as ondas de calor são tidas como menopausa, mas a menopausa vai muito além das ondas de calor. Vamos dar um exemplo aqui. A onda de calor está lá na ponta do problema, mas lembrando que existem inúmeros outros sinais e sintomas que aparecem de um jeito disfarçado, com uma intensidade progressiva. Vamos a eles. A perda de massa óssea. Existe uma perda progressiva de massa óssea na menopausa e é por isso que é muito mais comum, em uma idade avançada, você observar uma fratura de quadril, por exemplo, em uma mulher em vez do homem. É muito mais comum na mulher. Isso é um reflexo da menopausa não tratada, a perda de massa óssea e fraturas de fragilidade por osteoporose. Outro ponto, a aceleração do envelhecimento cutâneo. Após os 40 anos de idade, existe uma perda natural de colágeno, que se situa aí por volta de 1% ao ano. E essa perda é acelerada de tal forma que ela atinge 30% de perda nos primeiros 5 anos de menopausa não tratada. Ou seja, é uma perda muito acelerada nesse período quando não existe um tratamento definitivo para a menopausa. Além disso, outro sintoma muito comum, dores musculares, que muitas vezes acaba sendo rotulado como fibromialgia. Vale lembrar que 50% das mulheres da menopausa, repito, 50%, têm queixa de dores musculares, dores ósseas e dores musculares, pela carência do estradiol. Além disso, existem alterações metabólicas muito importantes, como, por exemplo, a
piora dos níveis de colesterol e de glicose, o aumento da resistência insulínica, isso tudo acompanhado de um aumento de massa gordurosa, principalmente a massa gordurosa abdominal, adicionado a uma tendência de perda de massa magra, faz com que a mulher na menopausa não tratada fique exposta a um risco cardiovascular muito aumentado em relação àquela mulher tratada. Então vai aqui mais um conceito, que a menopausa ela acaba se traduzindo como um fator de risco cardiovascular. Além disso, não dá para deixar de mencionar a perda de memória, principalmente a memória verbal recente, é aquilo que você tenta lembrar o nome de um objeto, você sabe que é um objeto, mas não se lembra o nome e a palavra. Não dá para também deixar de desconsiderar as alterações na esfera sexual. A mulher nessa fase tem uma piora progressiva da libido, muitas vezes acompanhada de sintomas de ressecamento vaginal. Naquela situação em que a mulher vai ter a relação com o marido, existe uma grande dor, um grande desconforto pela penetração, e isso associado a um desejo diminuído costuma prejudicar muito a vida sexual. Dessa forma, dá para você entender que a menopausa vai muito além das ondas de calor, trazendo impactos, como eu disse aqui, psíquicos, impactos de cognição, de memória, impactos físicos com aumento de gordura e perda de musculatura. Enfim, é um impacto global que a falta de hormônios traz nessa fase para a vida da mulher. Pois bem, depois de entender todos os sinais e sintomas, o grande impacto que a menopausa traz na vida da mulher, chega aquele momento de falar sobre o tratamento. E sem dúvida alguma, a reposição hormonal ela exerce um papel central no tratamento da menopausa. Porém, vem aquela questão dos medos em relação à reposição. Chega a hora de esclarecer o que acontece em relação a isso. Vamos recordar o seguinte: a reposição hormonal começou lá no final do século passado, quando se usavam hormônios bastante diferentes daquilo que é usado hoje. Hoje, como nós sabemos, é usado o estradiol, o hormônio natural, como o principal ator da reposição hormonal. Mas naquela época não era assim, não existia o estradiol em escala comercial para o uso humano. A saída foi a seguinte: foi pensado em extrair hormônios de algum mamífero de grande porte. E qual foi o mamífero escolhido naquela época? A égua, que tem um porte grande, produz uma quantia grande de hormônios. Em que época? Na gestação. Então, as éguas prenhas produzem uma quantia muito grande de hormônios. E por onde os mamíferos eliminam os hormônios? Pela urina. Então, se pegava a urina de éguas prenhas e lá dentro dessa urina existia uma grande quantia dos estrogênios equinos. Esses hormônios eram retirados dessa urina, purificados, colocados dentro de um comprimido e usados para o tratamento de menopausa. Resolviam, sim, muitos dos sintomas relacionados a esse período, como, por exemplo, a melhora de ondas de calor e muitos outros sintomas. Porém, vale ressaltar que eles não são exatamente o mesmo estradiol que existe na mulher. Além disso, existia também o uso da progesterona muito diferente do que ela que é usada hoje. Naquela época, se usava um tipo de progesterona chamada medroxiprogesterona, que nós não usamos mais hoje, é muito pouco usada, exatamente pelos seus efeitos colaterais. Era uma progesterona sintética, com um perfil metabólico bastante inadequado em relação às outras que nós usamos hoje, e essa progesterona, junto com os estrogênios equinos, formavam uma combinação que nós adequadamente devemos chamar aqui de um tratamento e não uma reposição hormonal. Lembrando que o termo reposição implica em repor, ou seja, devolver aquilo que deixou de ser produzido. Então existia esse tratamento hormonal naquela época que era bastante eficaz para os sintomas, porém veio acompanhado de alguns efeitos colaterais importantes. Até que chega o ano de 2002, quando foi publicado aquele que era para ser uma luz em relação aos estudos relacionados à menopausa, porém acabou sendo uma grande tragédia pela má interpretação dos resultados. No ano de 2002 foi publicado o estudo WHI, um estudo norte-americano com pouco mais de 27 mil mulheres. E ao final de 5 anos foi observado um aumento do risco de câncer de mama justamente no grupo que usou os estrogênios equinos conjugados, mais aquele derivado de progesterona chamado acetato de medroxiprogesterona, que, repito, nós não usamos mais. A partir de então, a conclusão do estudo era a seguinte, que quem usou essa composição teve determinado efeito, mas foi interpretado como se hormônios fazem mal. Hormônios provocam câncer, de uma forma muito superficial, muito pouco aprofundada, dando a impressão que todos os hormônios provocam algum tipo de mal.
mas na verdade o que era usado era uma composição bastante diferente do que nós usamos hoje. Repito aqui, eram coisas diferentes. A partir de então, criou-se um pânico em relação à reposição hormonal. Muita gente teve muito medo em relação ao tratamento por conta do câncer de mama, e a reposição caiu em desuso por muitos anos, até que chegamos à fase atual, onde as coisas foram mudando. Por exemplo, em relação ao hormônio estrogênio. O que é usado hoje é o estradiol, que é aquele mesmo hormônio que todas as mulheres têm durante a sua vida fértil. Para você ter uma ideia, a dose utilizada do estradiol hoje no tratamento de reposição hormonal corresponde a aproximadamente 1/10 da dose que a mulher atinge durante uma ovulação, que é um processo natural durante toda a idade fértil. Vamos falar em números aqui. Durante a ovulação, a mulher chega a ter um nível sanguíneo de estradiol em torno de 400 a 500 picogramas. E quando você faz a reposição, vamos dar um exemplo, usando um comprimido de estradiol com 1 miligrama, você atinge em torno de 50, ou seja, como eu disse, em torno de 1/10 do nível daquele mesmo hormônio que você sempre teve. E aqui vai mais um detalhe. Quando a mulher fica grávida, sabe para quanto vai esse estradiol? Para 20 mil. Ele vai para um nível muito elevado. Como que você enxerga uma grávida? Em relação à pele, cabelo, humor, disposição. Enfim, essa pessoa se encontra tão bem, mas tão bem, que é capaz de gerar uma outra vida. E se encontra sob a influência de um altíssimo nível de estradiol. Lembrando, esse hormônio é muito importante para a mulher e a gente usa uma dose baixa e constante, que já é capaz de reverter todos aqueles sinais e sintomas relacionados a esse período. Para as mulheres com útero, vale ressaltar que existe a necessidade do uso ou da progesterona ou de algum derivado de progesterona, que hoje é bastante diferente daquele que eu citei, que era usado lá no passado, que usamos hoje derivados com um perfil metabólico muito mais adequado, que são capazes de auxiliar no tratamento da reposição hormonal de um jeito muito mais seguro do que aquilo que era usado lá no passado. Então vamos lá, entendido o impacto da menopausa, entendido as diferenças entre a reposição que é feita hoje em relação àquela reposição que era feita lá no passado, chega a hora de entender os benefícios da reposição hormonal. A reposição hormonal, como eu disse, é feita de uma forma muito segura e ela deve ser iniciada nos primeiros anos de menopausa, preferencialmente nos primeiros 10 anos. Entendendo que quanto antes for iniciada, maiores são os benefícios que eu vou falar agora aqui para você. Quando você faz o uso da reposição, tendo o estradiol como principal ator desse tratamento, existe uma mudança daqueles quadros de sinais e sintomas tão severos que a menopausa traz. A melhora mais imediata que tem, sem dúvida alguma, é em relação às ondas de calor, que melhora praticamente 100% com o uso de estradiol já nas primeiras semanas. Fora isso, existe uma série de mudanças, uma vez que o estradiol atua em todas as células do corpo feminino. Então vamos lá. O que acontece? Uma preservação e até mesmo um ganho de massa óssea com redução do risco de fraturas por osteoporose lá na frente. Uma melhora da cognição e memória, tendo efeito protetor contra Alzheimer. Estudos mostram que a reposição chega a reduzir até em 30% o risco de Alzheimer. Além disso, existe um bom efeito na pele, no cabelo, preservando a massa de colágeno total e reduzindo a aceleração do envelhecimento, que é muito comum nessa fase, como eu disse no início do vídeo. Sem dúvida alguma, existe um efeito direto na função sexual, uma vez que o estradiol tem um papel central nessa situação. Costuma haver uma melhora da lubrificação vaginal na maioria das pacientes usuárias da reposição hormonal sistêmica e, quando necessário, também existe a opção do uso do estrogênio via vaginal, ou seja, o estrogênio tópico. Isso acontece em aproximadamente 15% das pacientes que fazem a reposição hormonal sistêmica. Então, em alguma porcentagem pequena, existe a necessidade do tratamento tópico também. Fora isso, temos melhoras no que se relaciona àquilo que eu disse, ao sono, às dores musculares, tudo isso tende a melhorar com o uso da reposição hormonal. E aí vem uma outra dúvida, por quanto tempo que eu faço a reposição hormonal? O conceito que existe hoje é que a reposição pode ser feita por tempo indeterminado. Não existe um tempo limite para a reposição hormonal. Então, aquilo que se falava lá no passado, que a reposição deve ser feita por 5, ou por 10, ou por 15 anos, caiu por terra. Não existe mais isso. A reposição deve ser feita enquanto você tiver condições de fazer, ou seja, enquanto você fizer os seus exames mostrarem que você está apta para a reposição, ela deve sim ser continuada. E dentre todos esses benefícios, sem dúvida alguma, um dos principais
é com relação à redução do risco de doenças cardiovasculares. Isso mesmo, a reposição, quando iniciada nos primeiros 10 anos, é capaz de reduzir o risco de infarto em até 50%, conforme dados de alguns estudos. Vou citar um aqui. Um estudo dinamarquês produzido lá no ano de 2012 analisou mulheres na menopausa que se encontravam nesse período, dentro dos primeiros 10 anos. A idade média dessas pacientes era por volta de 53 anos. Elas fizeram a reposição entre 10 e 11 anos e foram acompanhadas por 16 anos, totalizando o estudo. Metade dessas mulheres fizeram a reposição com o estradiol pela via oral associado a um derivado de progesterona e metade não fizeram. E qual foi o impacto? Existiu uma diferença na curvatura de sobrevida entre os grupos e essa diferença de curvatura de sobrevida, favorecendo ao grupo que fez a reposição hormonal, se deveu principalmente à redução de 52% do risco de infarto no grupo que foi tratado. É isso, a reposição reduzindo pela metade o risco da principal causa de morte. Fora isso, depois disso, lá em 2015, uma outra grande revisão de estudos mostrou que a reposição hormonal, quando iniciada nos primeiros 10 anos, é capaz de reduzir as doenças cardiovasculares em 48%, muito em linha com aquele estudo que eu acabei de citar, e por conta dessa redução do risco de doenças cardiovasculares, que repito aqui, principal causa de morte da mulher e do homem, por conta dessa redução de risco, houve uma redução de mortalidade de 30% para o grupo tratado. Então veja o que eu digo aqui, quando considerando todas as causas de morte, todas, incluindo câncer, qualquer tipo de câncer, câncer de mama, câncer de intestino, de ovário, incluindo aqui fraturas por osteoporose, incluindo demências, incluindo doenças cardiovasculares, enfim, todas as causas de morte, a reposição, quando junta tudo isso, quando a gente vê aqui na vida real, ela reduz mortalidade conforme os dados dessa importante revisão científica. Sendo assim, dentro desse conceito todo que eu acabo de colocar aqui, vale ressaltar que a reposição hormonal, ela se associa a uma melhora significativa na qualidade de vida e muitos estudos atuais têm mostrado que ela também se associa a uma melhora na quantidade de vida, ou seja, melhora a qualidade e quantidade, quando bem indicada, quando indicada no momento correto, quando feita de uma forma monitorada pelo seu médico de confiança. É para a gente conversar e debater sobre esse assunto, tirar os estigmas da menopausa e entender que essa fase pode sim ser uma fase muito alegre, muito feliz na sua vida, desde que você cuide dessa fase da forma adequada, sempre com a orientação de um médico especializado no assunto, sabendo que a reposição hoje utiliza hormônios que são muito mais seguros que no passado, em uma dose baixa e constante, como eu disse, que já é capaz de reverter os seus sintomas e prevenir doenças importantes, como nós citamos aqui ao longo da nossa conversa. Entenda que a menopausa é uma jornada única para cada mulher, cada uma com as suas características, cada uma com as suas queixas, seus sinais, seus sintomas. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas a boa notícia é que você não precisa caminhar sozinha nessa jornada. Existem profissionais habilitados para isso, que são capacitados para prescrever a reposição de uma forma segura, de modo que você obtenha todos os benefícios inerentes à reposição hormonal da menopausa. Para você ficar mais informado e saber mais sobre isso, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e sempre você receberá conteúdos exclusivos sobre esse tema tão importante na sua vida. Entenda que informação correta vale ouro e pode mudar a sua vida.